Bom dia a todos que estão chegando. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos dar continuidade no estudo do Livro dos Espíritos. Então a gente parou na página 35. Para quem tem o livro em mãos, a gente está estudando essa versão aqui, que é a versão mais atualizada do Livro dos Espíritos. Lembrando também que as outras aulas referentes a este livro, elas estão disponíveis no meu canal no YouTube. Então, todas as aulas ficam gravadas e eu disponibilizo lá no canal, tá bom? Hoje, então, a gente vai entrar na página 35, onde o tema é os contestadores da doutrina espírita. Então, vamos lá, vamos aos trabalhos, vamos aos estudos hoje. A todos que estão chegando, sejam muitíssimo bem-vindos. Pois bem, ele vai dizer o seguinte: o movimento dos objetos é um fato comprovado. Então, nós já estudamos sobre o fenômeno das mesas girantes. Foi um fato que começou a acontecer na mesma época em vários locais do mundo simultaneamente. Então, o movimento dos objetos é um fato comprovado. Não há como negar, não há como não ver, fingir que não existe, certo? A questão é saber se nesse movimento dos objetos existe ou não uma manifestação inteligente. E em caso afirmativo, qual é a origem dessa manifestação? Então, ok, nós tivemos ali o fenômeno das mesas girantes. Então, a gente até viu numa live as possíveis formas que aquelas mesas se movimentavam. Então, elas poderiam fazer esse movimento aqui, ou assim, ou elas estavam no chão, elas começavam a levitar e depois caíam. Existiam várias formas destas mesas se movimentarem. Edilânia, bom dia, seja bem-vinda. Então, aqui a questão deste tema é, bom, ok, as mesas estão se movimentando, depois começou também com outros objetos. Agora a questão é, existe uma inteligência por trás deste fenômeno? Ou isto é um fenômeno, por exemplo, da natureza, como as leis da física, as leis da estática, né? Eletricidade ou gravidade, né? Se é uma lei, se esse fenômeno ele está enquadrado, ele está contemplado pelas leis da natureza, ou se existe uma inteligência por trás da movimentação desses objetos. E se existe uma manifestação inteligente por trás da movimentação desses objetos, qual é a origem dessa manifestação? Não falamos do movimento inteligente de alguns objetos e nem de comunicações verbais, e nem mesmo daquelas em que o médium escreve diretamente. Esse gênero de manifestação clara e evidente para aqueles que viram e se aprofundaram no assunto não é à primeira vista muito convincente para um observador novato. Portanto, trataremos somente da escrita obtida com o auxílio de um objeto qualquer.
onde é possível colocar um lápis, como a cesta, a prancheta e etc. Pela maneira como o médium coloca seus dedos sobre o objeto, é impossível que ele tenha alguma condição de interferir no traçado das letras. Aliás, né, com a questão da psicografia, eu já fui em sessões de psicografia, eu fui até Minas Gerais com uma excursão, e aí você vê a carta, é a letra da pessoa que desencarnou. A assinatura, né? A letra muitas vezes é a do médium, mas a assinatura é a assinatura da pessoa desencarnada. Então é muito interessante. Admitamos ainda que o médium dotado de uma habilidade extraordinária, ele vai colocar aqui entre aspas mesmo, consiga enganar o olhar do observador mais atento. Então vamos imaginar que esse médium, ele consiga enganar, né? Seja um golpista aí. Como explicar a natureza das respostas, quando estas estão muito além da capacidade e do conhecimento do médium? Então a gente até pode lembrar do Chico Xavier, que teve pouca escolaridade, mas ele escrevia textos que tinham uma capacidade intelectual que ia muito além da realidade dele. Não tinha como ele saber das informações. E notem, ele vai dizer que não se trata de respostas monossilábicas, por exemplo, sim ou não. Mas, na maioria das vezes, são várias páginas escritas com uma admirável rapidez, quer espontaneamente, quer sobre determinado assunto. Muitas vezes, pela mão de um médium que não tem qualquer contato com a literatura, surgem poesias de impecável sublimidade e pureza, como era o caso do Chico Xavier, né? Obrigada, Marcelo, seja muito bem-vindo. Chico Xavier e outros também. Poesias que os melhores poetas do mundo não hesitariam em assinar. E o que torna esses fatos ainda mais estranhos é que eles ocorrem por toda parte, com os médiums se multiplicando ao infinito. Então é justamente isso, não foi um fenômeno que aconteceu, por exemplo, em um determinado país, em uma determinada região. Não, esse fenômeno ele começou a acontecer na mesma época e em vários lugares diferentes. Como vamos contestar? E ainda numa época em que não existia, por exemplo, internet ou celular, que foi ali em 1800 e alguma coisa. Tanto que o Livro dos Espíritos, ele foi divulgado, ele foi publicado em 1857. Então não tem nem 200 anos. Mas naquela época não tinha internet, não tinha celular. Hoje as informações elas correm com muito mais rapidez, né? Aliás, nunca se falou tanto sobre espiritualidade quanto tem se falado hoje. Nunca se estudou tanto quanto tem se estudado hoje. As pessoas nunca tiveram tanto acesso à informação quanto nós estamos tendo hoje, graças ao advento da internet, da tecnologia, dos veículos eletrônicos, né? Os eletrodomésticos.
e eletrônicos, né? Então, esses fatos, ele vai perguntar que eles são reais ou não? Para essa pergunta, temos apenas uma resposta. Vejam e observem, pois não faltarão oportunidades. Mas observem repetidamente, por um longo tempo, e obedecendo às condições exigidas. Diante da evidência, ou seja, do fato, o que respondem aqueles que se opõem à doutrina espírita? Então, diante dos fatos, aquelas pessoas que não acreditam em nada disso, não acreditam na vida após o desencarne do corpo físico, né? Porque o que perece é o nosso corpo físico. O espírito, ele permanece. A nossa vida acontece em ato contínuo. A gente apenas muda de dimensão. Agora a gente está aqui na terceira dimensão, na matéria. Quando a gente terminar a nossa experiência, a nossa jornada encarnatória, que tem ali um prazo de validade, né? Uns vão um pouquinho mais cedo, outros vão um pouquinho mais tarde, em condições variadas, né? Mas depois que expirar o nosso tempo aqui, enquanto encarnados, o que vai acontecer? O nosso perispírito se liberta do veículo de carne, do corpo de carne, e passa a habitar a dimensão correspondente à frequência vibracional onde se encontra esse perispírito. Ou seja, quarta dimensão. Agora, pode ser o umbral, alguma zona umbralina, mais ou menos densa, ou alguma colônia espiritual, que do ponto de vista aqui da Terra, é como se fosse uma espécie de paraíso. Só que do ponto de vista do universo, uma colônia espiritual ainda seria umbral, só que mais sutil. Sempre vai depender do nosso ponto de vista. Pois bem, vamos voltar aqui ao texto. Então, diante dos fatos, né? O que respondem aquelas pessoas que se opõem à doutrina espírita? Eles dizem que somos vítimas do charlatanismo, ou que somos joguete de uma ilusão. Em primeiro lugar, diremos que a palavra charlatanismo não pode ser utilizada onde não existe lucro. Aí já começam, né, os argumentos. Se essas manifestações estavam sendo feitas de forma espontânea, de que forma isso poderia ser o charlatanismo, sendo que não estava sendo visado o lucro? Não estamos dizendo, no entanto, que não existiam pessoas golpistas que forjavam, numa espécie de mágica, o fenômeno. Isso também existiu, tanto que a gente já conversou sobre esse assunto em aulas anteriores. Então, existia o fenômeno, mas também existiam os golpistas, que forjavam o fenômeno, numa espécie de mágica. Mas aqui a gente vai focar no fenômeno. Então, como que pode ser um golpe? Como que pode ser como que a pessoa vai ser charlatã se ela não está visando um lucro em cima disso, em cima dessa manifestação do fenômeno? Então, isso seria quando muito, né, voltando agora para a percepção do opositor, um misticismo.
Mas que singular coincidência levaria esses mistificadores a agir da mesma forma de um lado ao outro do mundo. Produzir os mesmos efeitos e dar respostas idênticas sobre os mesmos assuntos em diversos idiomas diferentes, se não quanto às palavras, pelo menos quanto ao conteúdo. Quer dizer, como que isso vai ser um misticismo se o mesmo fenômeno estava sendo produzido em diversos lugares do mundo, em diferentes culturas, em diferentes idiomas, contendo o mesmo conteúdo? A mesma coisa estava sendo dita em diversos lugares do mundo ao mesmo tempo, numa época que não tínhamos celular, não tínhamos internet. Como assim as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo? Como isso vai ser misticismo? Por isso que é importante a gente buscar o conhecimento antes da gente emitir uma opinião sem a fundamentação, sem ter o conhecimento, o contexto. Claro, é muito fácil a gente falar, isso não existe, sem estudar antes. Negar todo um fenômeno. Deixa eu ver se foi aqui no Livro dos Espíritos ou se foi no Evangelho. Eu acho que foi no Evangelho, mas vamos lá. Acho que foi no Evangelho. Eles tiveram informações de mais de 1000 centros espíritas. Eu vou achar a informação. Na posição em que nos encontramos, recebemos comunicações de aproximadamente 1000 centros espíritas espalhados em diversos pontos da Terra. Como assim vai ser misticismo se mais de 1000 centros espíritas estão falando a mesma coisa sobre um determinado assunto? Nihilo, bem-vindo! Gratidão pela sua presença. Angélica, Nando, Sérgio, Paulo, Luiz, Karina, minha xará, sejam bem-vindos. Então não tem como ser misticismo, não faz sentido, não tem lógica. Como compreender que pessoas sérias, honradas e instruídas se prestassem a semelhantes manipulações? E com que objetivo? Qual é o objetivo disso? Para que nós gostaríamos de mentir, por exemplo? Qual seria o objetivo de mentir sobre esse fato? Ou de manipular um fenômeno, de criar um fenômeno? Qual é o objetivo? Não tem argumento, não tem solidez para sustentar, digamos assim, a mentira. Como encontrar entre as crianças a paciência e a habilidade necessárias para tais resultados? E aqui, crianças, ele coloca em negrito. Então, a gente vai ver aqui, porque sempre tem... Quando a palavra está em negrito, significa que a gente que tem mais informações sobre esse contexto. Então, no termo crianças, Kardec contou com a colaboração especial de 4 jovens sensitivas,
médiums, né? Na confecção, na produção da primeira edição do Livro dos Espíritos. Então, dentre os médiums que trabalharam com Allan Kardec, tinham 4 jovens, 4 crianças que eram sensitivas também. As senhoritas Caroline, de 16 anos, e Julie Baudin, de 14 anos, que receberam pela psicografia a quase totalidade das questões do Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos, que é o que a gente está estudando aqui, ele tem mais de 1000 perguntas. Então, mais de 1000 perguntas foram feitas aos espíritos sobre a espiritualidade, né? O que acontece depois que a gente desencarna, o que é o plano espiritual, o que é Deus? Deus é, assim, o que é Deus é a primeira pergunta, inclusive. Deixa eu só ver, a gente tem, para ser mais precisa aqui, (1019 perguntas. 1019 perguntas. E a Caroline, de 16 anos, e a Julie Baudin, de 14 anos, que eram irmãs, elas receberam através da psicografia quase que a totalidade das respostas do Livro dos Espíritos, nas reuniões familiares dirigidas por seus pais e assistidas pelo codificador, ou seja, por Allan Kardec, que no universo do espiritismo ele também é conhecido como o codificador. Ruth Jaffe, de 20 anos, foi a médium que ficou responsável pela revisão completa do texto. E a Aline Carlotti, também de 20 anos, fez parte do grupo de médiums através do qual Kardec confiou as questões mais espinhosas, ele vai colocar aqui, do livro, fazendo uso da concordância universal do ensino dos espíritos. Ou seja, com que objetivo, né, as crianças ou as jovens ou jovens seriam inseridas nesse contexto se o objetivo fosse uma manipulação, uma mentira? Tem essa parte também, né? Então, os contestadores da nova doutrina dizem que, se não há fraude, os dois lados poderiam ser vítimas, então, de uma ilusão. Então, ok. Vamos descartar a possibilidade do fenômeno ser uma fraude, uma mentira. Então, pode ser que essas pessoas tenham caído numa ilusão. Pela lógica, a qualidade das testemunhas tem que possuir algum valor. Portanto, é o caso de se perguntar se a doutrina espírita, que hoje já possui milhões de seguidores, só os recruta entre os ignorantes. Então, nós temos pessoas com pouca escolaridade, com muita escolaridade, trabalhando em prol da doutrina, da construção da doutrina. Inclusive, apesar de Allan Kardec ser francês, né, da obra ter sido publicada e construída majoritariamente ali na França, o Brasil é o país onde existem mais pessoas adeptas ao espiritismo. Não sei se vocês sabiam dessa informação. Existe um livro que se chama Brasil, a Pátria do Evangelho. Eu não tive a oportunidade de ler esse livro ainda, mas fala sobre o porquê o Brasil foi escolhido para, digamos assim, divulgar a doutrina.
que nasceu na França, né? Mas hoje ela é muito mais difundida aqui no Brasil. Os fenômenos em que ela se apoia, então que a doutrina se apoia, são tão extraordinários que compreendemos a dificuldade e a dúvida de algumas pessoas em aceitá-los de pronto, ou seja, num primeiro momento, né, de bate-pronto. Entretanto, o que não se pode admitir é a pretensão de certos incrédulos em possuir o monopólio do bom senso. Eles ainda, além de não respeitarem o valor moral dos seus adversários, ainda chamam de tolos, sem a menor cerimônia, os que não estão de acordo com as suas opiniões. Isso é algo que a gente fala muito aqui nas nossas lives, né? Pelo menos vamos nos dar o benefício da dúvida antes da gente recalchutar qualquer opinião divergente, qualquer opinião contrária. A ideia é justamente a gente fazer o filtro, a gente tem que fazer o filtro de tudo que a gente consome na internet. Isso é muito importante, justamente para a gente evitar a manipulação, para evitarmos sermos manipulados, né? Então é muito importante que a gente faça o filtro daquilo que estamos consumindo, mas também é importante a gente se dar pelo menos o benefício da dúvida. Ora, se aquela pessoa está falando aquilo, o que está por trás daquilo que ela está falando? Qual é a lógica? Qual é o contexto? Da onde ela está tirando essas informações? Antes de ignorar ou recalchutar ou menosprezar, né? Isso, na minha visão, é uma virtude de humildade. Para qualquer criatura sensata, a opinião de pessoas esclarecidas que durante muito tempo estudaram um determinado assunto, será sempre, além de uma prova, pelo menos um argumento a favor desse assunto, pois ele pôde prender a atenção de homens sérios que não têm interesse em propagar erros e nem tempo a perder com futilidades. Uau! Então a gente teve aqui um item muito importante com possíveis, né, argumentos dos contestadores da doutrina espírita que nós vimos ali. Isso é charlatanismo, ou isso é misticismo, ou é uma ilusão, né? As pessoas estão sendo ingênuas, estão caindo numa ilusão. E a gente viu ali todos os argumentos que vão rebater, argumentos lógicos, né? Racionais, que contêm bom senso, para digamos assim, desmontar essas possíveis contestações. Isso é uma ilusão? Ok, mas por que está acontecendo em diversos, né, lugares do mundo? Por que inclusive jovens são inseridos, são médiums e participaram da obra? Com que objetivo? Como assim é uma ilusão, é um misticismo, se isso está acontecendo em diversos lugares do mundo ao mesmo tempo? Como assim é um charlatanismo se isso não está sendo visado um lucro em cima disso? Se não tem um objetivo lucrativo por trás?
Como assim é uma ilusão, é um misticismo, é um charlatanismo se pessoas que não têm escolaridade acabam pela psicografia escrevendo poesias, tendo um repertório de vocabulários que vai além da capacidade daquela pessoa naquela encarnação, com aquela escolaridade, com aquela realidade onde ela se encontrava. Como assim ela está acessando isso? Da onde estão vindo essas informações? Então, sempre haverão contestadores, né? E, novamente, antes da gente contestar, antes da gente refutar algo, vamos procurar estudar. Antes da gente emitir uma opinião, vamos buscar o conhecimento, vamos beber da fonte. Assim, a gente também acaba praticando a humildade, que é uma virtude muito importante, né? Da gente construir nas nossas encarnações. Fabiana, bom dia, seja muito bem-vinda. E assim a gente finaliza o nosso estudo do Livro dos Espíritos de hoje, né, com essa reflexão, e a gente sempre acaba trazendo um aprendizado além do conteúdo, né, que é muito rico. A gente também acaba fazendo a reflexão no sentido de como que eu posso aplicar isso no meu dia a dia, né? Ao invés de eu já, quando eu ver alguma opinião muito divergente da minha, será que eu preciso já refutar sem antes estudar? Da onde a pessoa buscou essas informações? Eu vou escutar para ver se faz sentido, né? Sempre fazendo esse filtro. Isso é bem importante. Fabi, já acabou, cheguei atrasada. As nossas lives de sexta, elas começam 8h30 da manhã e tem duração ali de mais ou menos meia hora, então é um estudo um pouquinho mais curto. A gente estuda o Livro dos Espíritos, mas caso você queira acompanhar os episódios, as aulas anteriores, elas estão disponíveis no meu canal no YouTube. Tanto do Livro dos Espíritos como do Evangelho. O Evangelho a gente vai estudar meio-dia. Tá? Então hoje, ao meio-dia, a gente vai continuar também o nosso estudo. Tá bom? E isso está com o meu nome, é Karina com C, Manke, M-A-N-K-E. Então, já temos vários episódios lá desses dois livros. E meio-dia, então, a gente se encontra de novo para o nosso Evangelho no Lar, para a gente continuar a nossa sexta espírita. Obrigada, Gleidson, pelo follow. Seja bem-vindo. Um beijo a todos. Se a gente não se vê mais, né? Um ótimo final de semana. Se a gente não se vê mais, segunda-feira, meio-dia, a gente vai começar o livro O Poder do Agora, tá? Esse livro é muito bom. Muito, muito, muito bom. Pra gente... Normalmente, a gente tá muito lá no futuro, né? Ansioso, preocupado... Ou a gente está lá no passado, angustiado, sentindo culpa, remorso, né? Assim, devia ter feito diferente, né? Mas o que nós temos é o agora, é o presente momento. Então, aqui vai ser uma baita de uma reflexão sobre a importância de estarmos no presente e como nós podemos fazer isso, como nós podemos implementar essa presença, essa consciência
no aqui e no agora, para estarmos mais inteiros na vida, né? Porque é isso que a gente tem, é o agora. O ontem já foi, o amanhã não sabemos, o que nós temos é o presente, tanto que o próprio nome, né? Presente é uma bênção, é um presente do universo. Então, segunda-feira, Cleidson, a gente vai começar o estudo desse livro, tá? E meio-dia a gente vai ter live de novo, onde a gente vai continuar o estudo do Evangelho no Lar. Então aqui a gente faz muitas lives de estudos de obras espirituais, né? Espíritas e da espiritualidade de uma forma em geral, tá bom? Obrigada, druida, pela rosa, pelas rosas, né? Muito obrigada. Eu espero então que a gente se encontre de novo meio-dia em ponto, ok? Um beijo a todos, uma excelente sexta-feira, um bom dia de trabalho e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Até meio-dia. Isso mesmo.